Custo do produto vendido. Estrutura do produto. Matéria-prima, fornecedor, embalagens e serviços correlatos. Tá? Para analisar os seus custos, faça uma lista que englobe todos os itens acima. Estrutura de serviço. Né? Quanto custa qual é o custo variável para prestar esse serviço a mais, qual o deslocamento, os materiais de escritório, as horas de serviço que você precisa. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, tipo de atividade, restaurantes, comidas, bebidas, cozinheiros, construção residencial, material, tijolo, cimento, encanamento, pedreiro. Aqui tem vários exemplos que você pode se basear de custo de bens ou de serviços vendidos, tá? Assim, com toda a sua estrutura de custo definida, como projetar os custos para os próximos anos? Para fazer esse cálculo, é fundamental, primeiramente, entender a diferença e comportamento dos custos. Mas antes, eu também queria aqui apontar para um fato. Hoje, as principais empresas mundiais, e a gente também pode sempre adotar o que elas estão fazendo, porque se elas estão fazendo, elas têm algum tipo de visão e de certeza que aquilo pode dar certo, elas estão utilizando o OBZ. Independente do histórico, elas utilizam o orçamento à base zero. O que é o orçamento à base zero, só para vocês entenderem? O orçamento à base zero sou eu pegar e começar do zero o meu orçamento. Eu vou projetar todo ano, ao invés do meu histórico, ao invés de comparativo, ao invés dessas abordagens que eu acabei de dizer, eu vou projetar todo o meu ano seguinte baseado na minha estratégia. Qual é a minha estratégia? Se a minha estratégia esse ano é crescer 50%, o que é que eu preciso de custos e quanto eu preciso vender para conseguir atingir esse objetivo? Então essa é uma estratégia e é em cima disso que é tratado o OBZ. As grandes marcas, grandes negócios, grandes empresas estão fazendo isso. As maiores consultorias do mundo estão adotando isso nos seus clientes e você também pode adotar na sua empresa. Tá? Mas vamos lá. Custos variáveis. Custos variáveis são os custos que variam de acordo com o aumento de vendas. Um exemplo clássico é o custo do produto ou serviço vendido, que é aquele custo que aumenta diretamente, proporcionalmente ao aumento de vendas. Com isso, deve crescer com a mesma taxa de crescimento da sua receita. E os custos e despesas fixas, né, que todos os meses são iguais, tá? Então não crescem proporcionalmente ao crescimento de suas vendas, elas vão ser basicamente iguais, beleza? Como é que a gente consegue projetar o crescimento dos custos variáveis? Para fazer esse cálculo, utilize a mesma lógica da projeção de receita, né, de vendas. Como os custos variáveis aumentam com o aumento das vendas, a taxa de crescimento deve ser a mesma. Tá? Uma maneira efetiva e prática de calcular esse crescimento dos custos variáveis é calcular a proporção histórica de receita de custos variáveis e manter essa proporção para o futuro. Mas como é que a gente pode calcular os custos fixos? Né? Entender essa parte dos custos variáveis. Tá? Projetar os custos fixos é uma tarefa bastante complexa, já que, de uma maneira geral, esses custos não possuem crescimento uniforme, mas sim pontuais de acordo com as necessidades específicas. E também, muitas vezes, você não consegue nem se desfazer de alguns deles. Né? E por conta disso, é fundamental que o empreendedor, que você faça a projeção acompanhada do planejamento estratégico da empresa, pensando de que forma vai precisar investir e aumentar a sua capacidade para que a empresa consiga atingir os crescimentos das suas receitas esperadas. A sua tarefa é calcular qual investimento será necessário em determinado momento para capacitar o crescimento da empresa e transformar esse crescimento em taxa. Exemplo, em janeiro de 2014, você estimou que precisa de expandir o seu escritório alugando mais uma sala. Assim, deve estimar qual será o custo total envolvido nessa mudança e calcular este custo percentualmente para somar a inflação e multiplicar a taxa total pelo custo fixo de janeiro de 2013. Mas viu que é um pouco parecido com o OBZ? Então, aqui é baseado em cima de um objetivo. Né? Se o meu objetivo é expandir o escritório alugando mais uma sala ou comprando mais uma sala, então eu posso muito bem basear os meus custos em cima de um objetivo e criar aqui os meus custos baseado nisso e minhas receitas baseado nisso, em cima de um percentual que eu quero vender. A taxa de crescimento dos custos fixos deve ser menor que a taxa de crescimento de receita, sempre, né? Isso é óbvio, não tem nem o que discutir, tá? O empreendedor, você deve considerar os investimentos físicos em produtos, pessoas e processos que deverá fazer para possibilitar os crescimentos de vendas e alcançar suas metas. Uma variável básica que pode ser considerada é a inflação, que deve ser uma taxa considerada contínua, com dados anuais, e em períodos de investimentos, a inflação deve ser somada à taxa calculada para aquele período. Então vamos lá, vamos listar outros exemplos aqui
que geram mudança do custo fixo. É a expansão do escritório, abertura de um novo ponto de venda, contratação de um funcionário, compra de máquinas e novos equipamentos. Isso aqui, eles vão sempre mudar o teu custo fixo, né? Vai alterar porque você está adicionando mais um custo, concorda? Então, se você abre um novo posto de venda, você tem água, gás, essas coisas, né? Mesma coisa do escritório, aluguel e tal, condomínio. Então, o crescimento do custo fixo ele não será uniforme, ele vai variar de acordo com a necessidade específica planejada e tendo como um fator comum único a inflação, que será a base da taxa total. E por que, né, a base da inflação? Porque todos os anos essas despesas elas aumentam baseada na inflação. Então, o seu condomínio da sua casa ela aumenta baseada na inflação. O aluguel é aumentado em base na inflação. Então, isso também vai ser baseado na inflação, beleza? Para verificar os resultados, não se esqueça novamente de comparar com crescimentos passados da sua própria empresa ou de empresas concorrentes. Agora vamos ver um exemplo na planilha para esclarecer as projeções de custo e para esclarecer de que maneira você pode transformar os investimentos futuros em taxas para projeção. Agora vamos lá. Lições aprendidas, né? Projeções são essenciais para que o empreendedor ele planeje o futuro do seu negócio. Então, quais são as projeções? Projeções de venda e projeções de custos. As projeções de venda, né, que são históricos de venda, quanto eu vendi no passado e quanto eu vou crescer. Foco na taxa de crescimento sempre, tá? Vendas médias. Qual foi a média que eu produzi, média de transações e de vendas? Vendas comparativas. Quanto minha concorrência vende? Projeções de custos. Processo produtivo operacional. Qual é o meu fluxograma de produção e quanto eu gasto para cada uma das coisas? Custo, quanto o meu produto custa, considerando matéria-prima, embalagem e outros. Pronto. Nos próximos 10 minutos, eu coloquei 10 minutos, mas você pode fazer isso na sua casa depois com mais tranquilidade. Utilize o exemplo das empresas Camisa Já e faça um fluxograma simples que defina o passo a passo o seu processo produtivo operacional. Tá? Nele, defina quais partes do processo serão feitas pela sua empresa, por você, e quais serão pelos fornecedores, que serão externos. Tá? E agora a gente vai iniciar DRE. Demonstrativo de resultado do exercício. Importantíssimo para toda e qualquer empresa.